A paz do Senhor, eu sou Fátima Pastorello, estou falando aqui de Sinop, no Mato Grosso, no nosso estudo da série desta semana, Eu Tenho a Promessa. E eu quero então trazer para vocês a palavra de Deus aqui, onde está dizendo em Lucas 1,37, nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus. Então eu quero trazer aqui hoje esta palavra, dentro do nosso estudo, Eu Tenho a Promessa. O preço. Qual é o preço para viver uma promessa? Qual é o preço? Nós já sabemos que Jesus já pagou o maior preço por nós, para vivermos da graça, né? Nós vivemos hoje pela graça, mas existe ainda um preço que nós temos que pagar, que esse preço é o nosso comportamento, é a nossa fé, é a nossa atitude em relação àquilo que Deus já falou conosco. E eu quero então aqui no capítulo 1 de Lucas contar a história de Zacarias, né? O capítulo 1 de Lucas, ele vai falar de Zacarias. O que acontece aqui? Zacarias, ele era um sacerdote. E o que acontece? Ele entrava nos Santos dos Santos e ele falava com o Senhor. E ele já era avançado de idade. E diz aqui a palavra, no capítulo 1, versículo 6, né? Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ele e a sua mulher. Zacarias era casado com Isabel e os dois eram justos diante do Senhor, mas eles não tinham filhos e eles já eram avançados em idade e a Isabel ainda era estéril. E o que acontece aqui? Ele estava lá um dia exercendo a tua função, trabalhando normalmente como ele fazia todos os dias. E o que aconteceu? Ele entrou no santuário para oferecer o incenso. E quando ele entrou no santuário para oferecer o incenso, o anjo do Senhor apareceu diante dele e falou o que para ele? Falou para ele assim, que está no 12. Não temas, Zacarias. Está no 13, né? No 12 vai dizer assim, ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um menino e tu o chamarás João. E aí o que aconteceu aqui? Ele diz mais, o anjo, terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor. E ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Então o que acontece? O anjo chega para Zacarias e fala para ele, ó, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um homem que vai ter grandes propósitos diante de Deus. Ele vai trazer conversão para o povo. E aí, ele diz mais, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. O anjo chega para Zacarias assim, e já vai dizendo, não tenha medo, olha, a tua oração foi ouvida, chegou a tua vez, você vai receber o teu filho vai ser um grande homem de Deus, ele vai preparar o povo, ele vai trazer salvação, ele vai instruir, ele vai converter o coração do povo ao Senhor e tal. E aí o que acontece? Zacarias fala assim, como terei certeza disso? Como terei certeza disso? Olha a situação. Zacarias tinha orado, Zacarias tinha pedido para Deus, a palavra diz que ele era justo, que sua esposa era justo. Ele estava, olha onde ele estava, no santuário, queimando incenso para o Senhor. Olha a dignidade desse homem, a estrutura que esse homem estava ali vivendo diante de Deus. E ele ainda pergunta, como é que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? Meu Deus! E é isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, buscar a presença de Deus, porque ela é a nosso favor. E ele fala aqui, o anjo fala para ele assim, a tua oração foi ouvida. Então ele precisava crer, ele precisava somente glorificar, acreditar, buscar ali, se alegrar diante de Deus. Não, ele pegou e ficou assim, como vou ter certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também está de idade avançada. Ele duvida do anjo. E aí o anjo diz assim, e o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus, fui enviado para te falar e dar as boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que no devido tempo se cumprirão.
olha só para nós. Veja a nossa realidade aqui agora. Vamos pensar um pouco. Por que nós estamos passando o que nós estamos passando? Será que quando o anjo de Deus veio trazendo a promessa para nós, nós não fizemos isso? Será que nós não esquecemos o crédito que Deus tinha dado para nós? Será que nós não pegamos aquilo que o Senhor tinha falado em vez de pôr a fé, colocamos a dúvida? E aí hoje estamos colhendo o fruto amargo? Porque aqui Zacarias pagou esse preço de ficar todo esse tempo mudo, sem poder falar. E aí diz que o povo estava lá fora esperando ele sair, porque é assim que acontecia. Quando o sacerdote entrava para dentro do santuário, o povo ficava esperando, porque eles poderiam morrer lá dentro com a presença de Deus. E de repente ele sai de lá e ele não pode falar. Não pode dizer o que ele tinha visto, só fazia gestos. Então aqui diz no versículo 24, depois desses dias Isabel, sua mulher, engravidou. E aí ela paga mais um preço. Ela se escondeu por 5 meses. Ela ficou escondida por 5 meses. Então, o que acontece aqui? Ela não tinha como, né? Não tinha estrutura para sair, para falar. Eu não sei exatamente, aqui não traz a real, né, necessidade dela ter ficado escondida esse tempo. Mas fato é que toda grávida, ela tem o maior prazer em falar que ela está grávida, em apresentar, né, o fruto do seu ventre para as amigas, para falar que está tudo bem com ela, para ver o filho crescer, e ela ficou escondida. Mais um preço. Então, quando nós chegamos no 45, nós temos aqui outra promessa sendo cumprida. Quando o anjo chega para visitar a Maria, e a Maria, bem-aventurada, Maria vai dizer, bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Então essa aqui é a Maria já dizendo, porque o poderoso fez grandes coisas para mim e o seu nome é santo. Então aí vai dizer no 50, e a sua misericórdia passa de geração para geração, pois os que o temem, sobre os que o temem. Manifestou poder com seu braço, dispersou os que eram arrogantes dos pensamentos do coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia. Então, quando o anjo chega para Maria e fala para ela, ela não pergunta, ela não duvida. Quando o anjo fala para ela que isso está ali no 34, Lucas 1:34, Maria pergunta ao anjo, como isso poderá acontecer se eu não conheço na intimidade algum homem? Então aqui, a pergunta que ela faz não é uma pergunta de dúvida, mas ela só pede para ele uma explicação a respeito de como seria, porque ela estava crendo nas promessas. Por isso que quando ela fala ali que o cumprimento do Senhor aconteceu na vida dela, e ela vai ser chamada bem-aventurada porque creu no que foi falado. Então o anjo explica para ela quando ela pergunta, porque ela não pergunta na dúvida, ela pergunta num tom assim de como que ela explicaria isso para os outros, de como que ela falaria isso, né? Então ele vai dizer, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com tua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado filhos de Deus. Então ali o anjo dá para ela essa explicação sobre como seria, porque ela não duvidou, mas ela creu. E ela apenas quis saber como que seria. Então, a palavra do Senhor para nós hoje é, qual é o preço que nós estamos pagando por causa da nossa dúvida? Qual é o preço que nós estamos pagando porque nós não cremos naquilo que o Senhor falou conosco, porque nós duvidamos, porque nós fizemos piada com a promessa de Deus para as nossas vidas, ou porque nós não fizemos a nossa parte diante da promessa de Deus. E eu quero ler aqui ainda mais uma coisa a respeito de pagar um preço para viver a promessa, que está em Mateus 1, que vai dizer ali quando José ficou sabendo disso. Quando José ficou sabendo disso, ele também era um homem justo. Ele também era um homem que não queria maldade, que não queria expor Maria, que não queria nenhuma fala de
pejorativa a respeito do seu relacionamento com Maria. Então, quando ele soube que tudo isso tinha acontecido, o que ele fez? Ele tentou fugir sozinho. E ele diz assim no 19, Mateus 1,19, José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-lo à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Olha o preço que José estava pagando. Imagina um noivo se preparando para casar, com todo aquele sonho, com toda aquela estrutura de pensamento acerca do que vai acontecer com a sua noiva, imaginando tudo como seria tão maravilhoso aqueles dias do casamento, e de repente ele descobre, pronto, alguém chegou na minha frente, ela já está grávida, ela vai ter um filho, e não é meu, e eu não sei porque eu não fiz nada, e eu vou precisar, mas eu também não vou fazer nada contra ela. Eu também não vou expor, também não vou colocar neste lugar de julgamento. Mas olha o preço emocional que este homem paga. E ele resolve sair secretamente. E Deus entra com bondade, com misericórdia. E vai, olha lá. Daí diz assim, tendo José isto em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ela salvará seu povo dos seus pecados. E então, José vai dizer no 25, mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz o filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Imagina o preço que José pagou. Casou com Maria, Maria já grávida, ele esperou todo o tempo da gestação, todo o tempo que ela precisou dar atenção para o menino, para depois ele se tornar o esposo dela verdadeiramente, para depois ele ter intimidade com ela. Veja o preço que esse homem pagou para viver a promessa. Então hoje nós estamos aqui estudando essa parte do preço da promessa, porque quando Jesus pagou o preço da promessa por nós, pagou o preço lá na cruz pela nossa salvação, pagou o preço para que nós fôssemos resgatados do lamaçal do pecado, para ir morar no céu com ele. Mas o quanto a viver os frutos, aquilo que nós vamos fazer aqui nessa terra, os legados que nós precisamos deixar, os benefícios no cumprimento dos propósitos, enquanto estamos aqui, nós precisamos fazer a nossa parte. E há um preço a se pagar, há renúncias a ser feitas, há muitas coisas de nós têm que ser descartada. O orgulho, o egoísmo, a prepotência, o falar arrogante, o individualismo. Muitas vezes nós vamos ter que nos colocar numa posição de humildade, outras vezes numa posição de humilhação, outras vezes nós vamos ter que sentar no banquinho e esperar. Outras vezes nós vamos ter que chorar amargamente o preço das nossas atitudes impensadas. Outras vezes vamos ter que esperar a outra pessoa que está do nosso lado, que precisa caminhar conosco, a ganhar impulso, a ganhar velocidade, a entender o processo. E a jornada é longa, Mas aqui nesta palavra, assim como no estudo do primeiro dia que nós estudamos sobre como Deus veio alertando a Abraão e dizendo para ele, não temas, eu sou contigo, eu quero refazer com você a minha aliança, seu legado é grande. Então, assim como Deus falava com ele aqui, Deus teve misericórdia, Deus foi lá, falou com Zacarias através do seu anjo, permitiu que ele ficasse mudo para que ele não continuasse a duvidando, para que ele não verbalizasse a dúvida dele. Escondeu Isabel, provavelmente para que não houvesse também conversas pejorativas ou que negligenciasse a capacidade dos dois, porque eles eram justos diante de Deus. Depois Deus traz Maria para ficar com Isabel, para ajudar ela ali naquele período em que ela precisava de um apoio, onde ela teve a confirmação naquele encontro, já na saudação com Maria. E depois esse preço que José pagou, que também não foi barato. Esse preço emocional, esse preço físico, esse preço de estrutura, de esperar todo esse tempo para ter a sua noiva, para ter a sua esposa. Esse preço que José pagou para viver essa promessa não é fácil,
E nós, às vezes, achamos que a nossa condição está difícil e por coisas muito menores do que essa, nós já desmoronamos e ficamos desacreditados da palavra de Deus. Então, hoje, nós precisamos entender que nós temos sim uma promessa e nós precisamos crer para que essa promessa se torne realidade. E qual é a renúncia que você precisa fazer? Qual é a renúncia que você precisa deixar? E qual é o preço? É ficar calado? É falar mais? É deixar de ser tão arrogante? É deixar de ser tão egoísta? Qual é o preço que você tem que pagar? É engolir todo esse orgulho? Então nós temos que refletir na nossa vida para saber o que nós estamos preparando no nosso templo para viver esta promessa que nós temos. Porque se nós não estivermos preparados para viver essa promessa, nós vamos estar andando em círculo e não vamos chegar no nosso destino. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos alertar, como ele fez assim com Abraão, que ele veio ali 2, 3 vezes falar com Abraão, chamou a atenção de Abraão e dizia: Abraão, anda na minha presença, seja perfeito, seja íntegro. Abraão, eu vou fazer você frutificar. Que o Senhor possa voltar e falar assim conosco. Que o Senhor possa, quando nós estivermos querendo fugir secretamente, como estava fazendo José, que o Senhor possa mandar um anjo, trazer visões e sonhos, para dizer para nós: não faça isso, não faça isso. Que o Senhor possa esclarecer dentro de nós todas as nossas dúvidas acerca das nossas promessas, nos fortalecer, nos dar ânimo, nos dar vigor, falar conosco abertamente, como ele falou aqui com José. José, não faz isso, José. O que está nascendo de Maria é filho do Espírito Santo. Você precisa ficar com ela, ele é filho do Deus vivo, ele vai salvar a geração. Ali José não teve dúvidas e José decidiu ficar. Decidiu ouvir a voz de Deus, decidiu carregar com Maria e pagar com Maria o preço desta promessa, para que ele pudesse ser chamado do Pai de Jesus, para que ele pudesse ser chamado ali daquele varão abençoado, o esposo de Maria, para que depois ele pudesse realmente concretizar com ela aquele casamento e ter os seus próprios filhos, os gerados do teu sangue. Que o Senhor possa nos abençoar nesta oportunidade, nos ensinando e nos mostrando o preço que temos que pagar, o nosso preço físico, porque o preço maior que haveria de pagar, ele já pagou por nós. Então o nosso preço não é nada diante do preço que ele já pagou por nós. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos encher de sabedoria, de graça, de discernimento, para que nós possamos viver a nossa promessa em nome de Jesus. Amém?